Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, com saúde, como também todos os seus familiares, né? Estamos aqui em mais uma terça-feira para a nossa querida aula, né, de ciências, em particular trabalhando aí a física dentro da ciência, né? Como a gente já vem trabalhando aí alguns dias, alguns meses, né? Uma hora presencial e agora com essas aulas remotas. Enfim, nós estamos trabalhando na parte de física, né? E na nossa última aula nós fechamos a discussão sobre as três leis de um grande físico, né? Que deu uma contribuição magnífica para a ciência, que foi o amigo Newton, né? E hoje nós vamos começar a discutir outros princípios que foram descobertos também dentro da física por Newton e outros cientistas, além das suas três leis. Então, na aula passada nós falamos sobre a terceira lei de Newton, não é? Ou a chamada lei da ação e reação. Então, nós vimos que para tudo que há uma ação, há uma reação, né? E essa interação entre forças, ela vai ter normalmente a mesma intensidade, o mesmo sentido, porém em direções opostas. E aí a gente citou inúmeros exemplos, como por exemplo o funcionamento de um foguete, né? Então a chama, a turbina vai ser emitida para baixo, enquanto o foguete vai ser jogado para cima, né? Quando uma pessoa chuta uma bola, né? O pé vai de encontro à bola e depois ele vai voltar para a posição original e a bola vai para frente, né? Desculpem. Então, em direções opostas. Então, foi o que fala a terceira lei. Hoje nós vamos falar um pouquinho, pessoal, retomar um pouquinho falando sobre as forças, né? Lembrando o que é uma força, né? Interação entre dois corpos, onde um ou ambos vão sair modificados dessa interação. Então, nós vimos que existe uma infinidade de tipos de força. Já vimos algumas. Força de contato, lembram lá? Quando a gente começou a estudar a parte de força, que necessita de um contato entre dois corpos direto para que um desloque o outro no sistema de força, não é? E a força de campo, que é aquela onde não há necessidade do contato para que haja interação entre dois corpos. E a gente poderia lembrar aí da questão do ímã, né, e de uma estrutura metálica. O ímã atrai o metal sem necessitar de tocá-lo diretamente. Hoje nós vamos falar sobre um outro tipo de força, é chamada de força gravitacional. A gente já falou sobre gravidade, né? Já viu o que é gravidade quando nós também estávamos discutindo os sistemas de força. Vimos que gravidade nada mais é do que uma força, não é? Vertical para baixo, tá? E a gravidade ela varia de planeta para planeta. Na Terra ela é de aproximadamente 10 newtons, né? Gravidade é dada em Newton, em homenagem a Newton. Tá? Aqui a gente vai falar sobre a gravidade de forma bem mais específica, relacionando gravidade à força. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, o que é força gravitacional? De forma simples e simpática, cientificamente falando, força gravitacional nada mais é do que uma força de atração, tá? Uma força especificamente de atração, tá? De atração, que atua entre todos os corpos que têm massa, né? E se tem massa, ocupa um lugar no espaço e no universo. Então, tudo aquilo que tem massa vai estabelecer uma atração entre outro corpo. Então, se eu tenho aqui dois corpos, esse corpo vai ser atraído por esse e esse vai ser atraído por esse. Por quê? Ambos possuem massa. Mas como é que eu sei que eles possuem massa, professor? Ocupam um lugar no espaço. Tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço tem massa, tá? Então, força gravitacional nada mais é do que uma força que atrai, né? Qual é a força de atração entre os corpos do universo que possuem massa, tá? Essa atração vai variar, pessoal, a partir de dois fatores. Dois fatores podem influenciar nessa força de atração chamada de força gravitacional. O primeiro dele é a massa e o segundo é a distância. Tá? A massa e a distância são dois fatores que podem influenciar na força gravitacional. Influenciar para mais ou influenciar para menos. Massa, pessoal, sabendo que massa é o quê? Massa nada mais é do que o volume de um corpo, né? A massa é o volume de um corpo. Por exemplo, quando a gente sobe numa balança para se pesar, a gente erroneamente diz, eu estou pesando 70 quilos. Não, a minha massa é 70 quilos. O meu peso é diferente.
para mim ter o peso, meu peso real, eu vou ter que calcular 70 vezes a força da gravidade, que é essa força que me atrai para o chão. Qual é ela? 10. 70 vezes 10, 700. Então, o peso real da pessoa na Terra, 700 newtons, tá? Então, não é peso, é massa. Então, massa é o volume de um corpo. Então, como é que a massa interfere na força gravitacional? Da seguinte maneira, ó, quanto maior for a massa, maior é a força gravitacional, né? Por exemplo, eu coloco um camarada de 40 quilos e um camarada de 80 quilos numa cama elástica. Quem é que vai fazer a cama elástica baixar mais? Aquele que tem 40 quilos de massa. Por quê? Porque a força que ele vai imprimir naquela superfície é muito maior do que o magrinho lá que está na cama elástica. Então a massa, ela interfere. Como também, pessoal, a distância. Quanto maior a distância, menor é a atração gravitacional. E isso é fácil de entender quando a gente compara três astros do nosso sistema solar: o Sol, o astro maior, a Terra, o planeta ao qual nós habitamos, e a nossa amiga e belíssima Lua, que nos agracia todas as noites, ou quase todas as noites. Tá? Por que, por exemplo, o Sol, né, não atrai a Terra para próximo a ele e destrói? Né? Porque se a Terra chegar próximo ao Sol, já era, a gente vira carvão. Por que isso não acontece? Primeiro, porque há uma distância muito grande entre o Sol e a Terra, tá? Porque se não fosse essa distância, ocorreria essa atração, pessoal. Por quê? Porque a massa do Sol é muito maior do que a massa da Terra. A mesma coisa também é a questão da Lua. Por que a Lua não bate na Terra, né, e destrói a Terra? Ela tem a massa maior. Por quê? Porque há uma distância. Então, como a Terra está muito distante da Lua, a atração diminui. Então, quanto maior a distância, menor é a atração gravitacional. A gente pode fazer uma comparação com o ímã mesmo. Vamos voltar lá para o ímã. Força de contato. Se eu pego um ímã, quanto mais próximo o ferro está do ímã, mais o ímã atrai. Quanto mais distante eu deixo, menos ele atrai, não é assim? E numa certa distância ele não vai atrair de forma alguma. Então está aí a questão da atração. Quanto maior a distância, menor a atração. Quanto menor a distância, maior é a atração. E a relação da massa é: quanto maior a massa, maior vai ser a força imprimida por aquele corpo, por aquele objeto sobre determinada superfície. Desculpe. Força essa sempre vertical e para baixo, né? Essa força gravitacional que nos mantém firmes no solo, tá? E, contudo, na física há uma aplicação dessa força gravitacional no nosso dia a dia. Nós estamos diretamente ligados a isso aqui. Primeiro, a força gravitacional é responsável por vários fenômenos naturais, como por exemplo a queda da chuva. Os pingos não caem. Quem já viu a chuva ao contrário aqui? Né? Acho que ninguém. A chuva sempre vai ter uma única direção, né? Do céu em direção à Terra. Por quê? Porque essa força vertical para baixo, a força da gravidade, que empurra os pingos de água para baixo. A órbita dos satélites. Já imaginou? Existem milhares, pessoal, milhares de satélites orbitando o planeta Terra. Milhares, tá? E por que eles não colidem com a Terra? A massa deles é menor do que a massa da Terra, né? Então poderia haver uma atração, porém a distância não permite isso. Tá? Então os satélites conseguem ficar girando em torno da Terra, nos fornecendo internet, nos fornecendo ligações telefônicas, nos fornecendo televisão a cabo ou a televisão via parabólicas, é satélite, tá? Devido a esse fenômeno aqui, da força gravitacional, que impede que ele caia sobre a Terra. Como também a queda da água nas cachoeiras, né? A cachoeira, quem já viu uma, o sangrador aí, né? O rio Piranha sangrou esse ano, muito bonito, vi algumas fotos. Então a água vai para baixo. Por quê? Porque essa força gravitacional está empurrando ela sempre para baixo. E toda vez que a gente joga um objeto para cima, a tendência dele é cair, tá? Então, a aplicação da força gravitacional está nisso. Na questão da chuva cair, né? Os pingos de chuva cair. Às vezes, quando a chuva está muito grossa e ventando, quando os pingos batem na gente, dói, né? Na cabeça, por exemplo, debaixo de uma biqueira, como naquele banho gostoso de chuva. Às vezes dói na cabeça, né? Por quê? Força gravitacional muito grande, tá? A órbita dos satélites, como também dos planetas, né? A gente sabe que os planetas giram em torno do Sol,
tá? E essa movimentação é graças à força gravitacional, como também a questão da queda das águas nas cachoeiras, tá? Então, a conversa nossa hoje era essa, força gravitacional, mais um tópico aí acrescentado na física, tá? Vamos devagarzinho para a gente conseguir compreender o máximo possível disso, ok? Então, eu desejo a vocês que estejam bem, permaneçam bem, continuem se cuidando, tá, pessoal? Sei que fiquei sabendo com muita alegria que os casos diminuíram, porém não é hora de relaxar. Mantenham usando máscara, evitando sair de casa, higienizando muito bem as mãos, como também aconselhando seus familiares a fazerem isso, tá? Que na certeza de que tudo isso logo passará e a gente vai estar novamente de volta, ok? Então até a próxima, tchau!